celebrando nesse 15 de outubro, Santa Teresa de Jesus, fazendo memória e saudando o Dia dos Professores. Um dia bonito para falar dos professores como uma verdadeira profissão. Que às vezes, na maioria das vezes, não reconhecidos como professores, como uma profissão. Para dizer de uma frase que ficou marcada num primeiro ato, onde numa pausa restauradora se dedicou o Dia dos Professores. Educador é missão. E se nós pararmos um pouquinho, nós de uma vivência de outros tempos, como os professores traz essa missão bonita de educar. Nos ensinaram muitas coisas, a sabedoria da vida, entendimentos, compreensões. Muitos em casa, às vezes, onde a primeira escola, sim, o berço, os pais não conseguiam, e os professores entram nesta grande missão e tarefa de ensinar. Onde muitas coisas hoje mudaram, ficaram para trás. E lembrando o Dia dos Professores, a gente tinha aula de moral e cívica, justamente para saber respeitar e amar a pátria. Porque amando e respeitando a pátria, nós estávamos aprendendo a respeitar as pessoas. Antes de entrar para a sala de aula, a gente orava, justamente para lembrar de Deus. Lembrar do professor que às vezes ia buscar-nos nas praças, a gente estava lá brincando, ia buscar, colocar a gente para dentro da escola. Isso muito nos ensinou e ajudou. Como também tínhamos aula de economia do lar, economia doméstica, justamente para evitar desperdícios. Quantas coisas nós aprendemos que ficou marcado em nossa vida, em nossa alma e em nossa missão, isso dos professores. Lembro muito bem até a fisionomia da professora de economia do lar. E que hoje nós precisamos aprender, porque a sociedade ela desgastou, a natureza já desgastou e nós continuamos desperdiçando muitas coisas. E milhares de pessoas passando fome. Para a gente parar de esbanjar. Como também é uma educação da fé. Se a gente não faz isso, a nossa fé vai ficando banal demais. A gente não está ensinando. A fé é para ensinar. Por isso nós celebramos hoje o Dia dos Professores. Esta grande missão. Como também lembrando de Santa Teresa, que vai dizer para nós, em seus belos escritos, escritos estes que faz ressoar hoje, nesse mundo pós-moderno, contemporâneo, ou sei lá o nome que se dá daqui para frente,
em um novo mundo que estamos já. Que nada te perturbe, que nada te amedronte. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo consegue. Nada falta a quem possui Deus. Olha que ensinamento e que escritos belíssimos. Por isso a igreja conserva e reza a memória dos santos, que vai valendo para cada ciclo da história. Hoje nós somos um povo que estamos aflitos, não temos paciência, estamos com medo. Olha o que Santa Teresa diz. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo consegue. Nada falta a quem possui Deus. A gente pode perceber isto em muitas pessoas ainda, principalmente nossas mães, nossos pais, pela sabedoria da vida. Eles vão conduzindo nessa paciência, porque reza isso que Santa Teresa fala. Quando nós aqui ouvimos o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 47 a 54. O Evangelho de hoje ressalta a gratuidade da misericórdia de Deus. De um lado, os fariseus e doutores da lei, marcados pelas arrogâncias, pelos seus esquemas de maldade, e que precisam da conversão. Não são excluídos, precisam da conversão, porque isso também dói lá dentro. Traz a alma obscura. De outro lado, os pequenos, os pecadores, que reconhecem os erros, fragilidades, e precisam sentirem-se amados, para se refazer, reconstruir. Avançando o Evangelho de hoje, os profetas anunciam a palavra de Deus. Os doutores da lei, os sábios e entendidos, a esvaziam, sufocam a palavra com infinitas prescrições. Acontece muito no nosso meio também. Vamos sufocando a palavra. Não deixamos a palavra livre para curar, para infiltrar em tantos corações. Reza ainda o Evangelho, a autossuficiência conduz à perdição. A autossuficiência para dizer, não preciso do amor, não preciso da misericórdia, não preciso do outro. Quando isso acontece, a vida fecha. Perdemos e perdemos feio. É o que nós estamos colhendo, esses frutos todos aí agora. Achávamos que dávamos conta sozinhos. E não damos. Vemos aqui claramente a sabedoria da cruz. A sabedoria da cruz é justamente uma mística, uma reza para falar um caminho de perseguição, para falar de um caminho de dores, um caminho de morte. Porém, um caminho que vence o mal. Jesus derramou o seu sangue por todos, para dizer que lavar a mancha do pecado, para trazer até nós a essência do perdão. Em Jesus está a chave do conhecimento, que é a sabedoria partilhada. Ele partilha conosco. Partilha conosco que à luz da palavra Ele nos levanta.
Quantas vezes nós já erramos, quantas fragilidades nós carregamos, Ele nos põe de pé, Ele nos levanta, ergue-nos para falar desse mistério da cruz. Banhados em Cristo, somos uma criatura nova. Olha a palavra de Deus nos ensinando. Como nós, olhando este ano triste da Covid-19, quantas vidas foram tiradas do nosso meio, da humanidade inteira. Quantas vidas foram tiradas? Às vezes a gente não sofre muito porque não aconteceu lá conosco. Mas ficamos com medo. Sentimos o medo, porque às vezes alguém mais próximo, amigo, ficou ali o isolamento e a gente ficou com medo. Essas vidas que foram levadas pela Covid, é para rezar este sangue derramado, para a gente mudar. Aí até quando nós vamos continuar com nossas mentalidades de sempre? Por que é difícil a gente mudar? Nem com tantas mortes que estamos visualizando, um cenário trágico, e a gente não consegue ainda mudar. Esse é o caminho que nós vamos fazendo e a palavra vai nos chamando para voltarmos para Deus. Por isso, Santa Teresa, ela traz a vida mística e uma atividade prática. Olhar para Santa Teresa é rezar uma mulher de profundas reformas espiritual, bem como em obras. Por isso, Teresa, mesmo na sua fragilidade, mesmo nas suas enfermidades, foi uma pessoa frágil, doente. Teresa, ela diz para ela mesma, Teresa, sem a graça de Deus, é pobre. Teresa, sem a graça de Deus, é pobre. Teresa, com a graça de Deus, é uma força. Com a graça de Deus e muitos recursos, Teresa é uma potência. Olha como que ela interage tudo. Para dizer, sozinha não dou conta. Com Deus eu avanço, eu tenho uma graça, eu já tenho uma força. Com muitos recursos, uma potência, faz e acontece. É Teresa nos inspirando. Por isso, uma das passagens belas da vida de Santa Teresa, dos seus escritos, ajudados pelo seu diretor espiritual, é o castelo interior. Um castelo aqui dentro. Para dizer, Teresa luta com ela mesma. É uma batalha sempre, uma atrás da outra, porque levanta, cai, tem que levantar de novo. Vive os emaranhados da vida, se levanta, é uma luta com ela mesma, justamente para escalar altos picos da vida espiritual. Nós também vivemos isto. Tem dia que a gente não quer nada. Tem dia que a gente está num profundo abismo, enfraquecido. Aí se volta para Deus, a gente começa a se reerguer novamente. A gente começa a encontrar a força de um amor criativo. Aí a gente faz e acontece. E a vida vai seguindo o seu ciclo, o fluxo. Quanto aprendizado na liturgia deste 15 de outubro. Santa Teresa de Jesus, no educador
que é missão os professores à luz da palavra de Deus. Olha que harmonia nos ensinando a dar passos novos daqui para a frente. Que Santa Teresa interceda por todos nós e nos inspire nesta luta diária para vencermos e escalar os altos picos da espiritualidade que nos faz avançar para um tempo novo de reconstruir, rehumanizar a sociedade, o mundo. Amém.